esse encontro, nós encerramos uma série de estudos sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo estão elencados, estão descritos, relacionados no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, e eu penso que é conveniente ler de novo, porque esse é o nosso último encontro sobre esses dons. Onde eles se encontram na Bíblia? No capítulo 11 do livro do profeta Isaías, versículos de 1 a 2. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Reparem, são 6 dons. A tradição da igreja desdobrou o último no dom da piedade, de que já tratamos no encontro anterior. Temor do Senhor. O que significa isso? Antes de definirmos o temor, vamos dizer quais são os tipos de temor para nós podermos definir cada um deles. Há 3 tipos de temor na Bíblia. O temor covardia, o medo do covarde. Existe o temor bom em si, mas dependendo do contexto, pode se tornar mal, que é o temor, medo do castigo, tanto da pessoa amada, como também de uma autoridade. E existe o temor do Senhor, dom do Espírito Santo. Temor, medo do covarde. Como defini-lo? Esse não é dom do Espírito Santo. Isso é uma fraqueza da alma. Isso é uma deficiência do comportamento moral do homem. Toda definição é perigosa. Todo conceito também é perigoso. Dizem alguns que conceito não é exatamente definição, pela própria etimologia da palavra definição. Definição se coloca um fim, um limite. E em se tratando das coisas de Deus, não se pode definir Deus, muito menos conceituar Deus. Pois bem, mas os conceitos são importantes, as definições são importantes. O medo do covarde é o receio, fruto da fraqueza moral, de evitar o mal e de fazer o bem. Esse é o covarde, o frouxo, o tíbio, aquele que diante de uma dificuldade, na possibilidade de fazer o bem, ele não faz. E diante do dever de evitar o mal, ele não evita. Ele pode. Não estamos tratando aqui de impossibilidade. Nada. Ou pouquíssima coisa. Ou muita coisa. Vai depender do contexto. Diz ele: conseguirá me levar a praticar o bem e a evitar o mal. O covarde é sempre uma pessoa lógica. É sempre uma pessoa muito inteligente. Ele arruma uma justificativa. Ele devia falar e não falou.
pergunte para ele por que ele não falou. Ele já tem uma desculpa. Ele devia fazer e não fez. Podia fazer e não fez. Pergunte para ele por que ele não fez. Podendo fazer, ainda que com uma certa dificuldade, ele tem uma desculpa. Ele podia evitar, ainda que com uma certa dificuldade, mas não evitou. Pergunte para ele por que ele não evitou. Por que ele não se omitiu. Porque ele se omitiu. Existe situação em que a dificuldade, ela é um elemento importante do nosso agir. Todavia, há determinados valores que estão acima da dificuldade. Quais sejam? A obediência a Deus, a fidelidade a Deus, a coerência com a sua fé. Mesmo que isso lhe custe, ele faz, mesmo com prejuízo seu. Eu vou dar um exemplo no Salmo 1. O Salmo 1 tem uma frase que ilustra bem. Há situações em que aquele que pertence a Deus, sabendo até que pode ser prejudicado, é difícil o que ele vai fazer, é dolorosa a decisão que ele vai tomar, mas ele não é covarde. Faz, ainda que sofra, ainda que perca, ainda que tenha prejuízo. Vamos ao Salmo 1, logo no começo. Feliz o homem que não procede o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Nos dias de hoje parece que esse salmo é ilustrativo. A coragem de não aceitar o conselho dos ímpios, de não trilhar o caminho dos pecadores, de não concordar com o pensamento da maioria em certas situações, em não assentir o que pensam aqueles que ele considera estão com uma lógica errada, estão com um raciocínio errado. Pule agora para um outro salmo. É o Salmo 14. Lá no versículo 4. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus, o que não retrata juramento, mesmo com dano seu. Palavra empenhada, palavra dita, palavra dada. Ali é a sua honra que está em jogo, ainda que ele tenha dado a palavra e permanecer nela, pode significar prejuízo para si, ele não volta atrás. Eu dei a minha palavra, eu empenhei a minha honra nesse compromisso oral, o escrito, mesmo com dano meu, eu vou cumprir. Então vejam, essa pessoa não tem esse temor covarde. Temor covarde é o medo de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, de fazer o que é bom, de fazer o que é agradável a Deus, podendo. Não estamos tratando aqui de impossibilidade, de dificuldade, e às vezes de grande dificuldade, com um sacrifício até da própria vida. Santo Expedito, nosso padroeiro, permanecer fiel a Deus diante das tribulações foi difícil para ele? Foi. Custou a vida dele? Custou. Mas ele preferiu a obediência a Deus. Os santos são o exemplo mais solene na história da igreja de não covardes, de heróis, intrépidos, aguerridos, a todo custo, obediência a Deus.
ainda que com o sacrifício da própria vida. Por falar nisso, Jesus fala desse temor covarde. Quem pode dizer, levantando a mão, eu lembro, Dom José, qual é a frase de Jesus, onde Jesus pede que nós não tenhamos esse medo dos covardes? No capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 10, versículo 28. O conselho de Jesus é muito bonito. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gehenna. Reparem aqui, dois tipos de temor. O temor covarde e o temor que eu disse que em si é bom, mas dependendo do contexto pode se tornar mal, que é o temor, medo do castigo. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Os santos tinham uma consciência muito aguda disso. O imperador pode me matar se eu não negar Jesus. Se eu permanecer fiel à minha fé católica, eu posso morrer. Pois eu prefiro morrer. Não tiveram esse temor covarde. O temor que Jesus pede que nós não tenhamos. O temor dos fracos, o temor dos tímidos, o temor dos indolentes, o temor dos indecisos, o temor dos pusilânimes. Outra palavra difícil para falar de covarde. Esse temor não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo. Muito bem, ficou claro? Temor, covardia, temor, medo de fazer o bem, temor, medo de evitar o mal. Vamos agora ao segundo tipo de temor. Jesus já falou dele. Qual é o temor? O temor, medo do castigo. Há dois motivos para o homem se arrepender. Nós já vimos isso aqui. Existe a contrição perfeita, o arrependimento dos pecados, motivado pelo amor a Deus. E existe a atrição, o arrependimento por medo do inferno, por medo do castigo eterno. Isso que Jesus acabou de falar agora, no capítulo 10. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gehenna. A atrição, que é o arrependimento imperfeito, ele é acolhido pela igreja, é reconhecido como válido. Porque o inferno é um elemento integrante da nossa fé. Creio na vida eterna. E a vida eterna não é somente o céu. O céu é a vida eterna com Deus. A vida eterna em Deus. Mas existe uma vida eterna sofrida. Existe uma vida eterna desgraçada. Existe uma vida eterna que é o completo, definitivo, perene, eterno afastamento de Deus. Um sofrimento indizível, inominável, perpétuo, ou seja, que jamais acabará. Pois bem, na pregação de Jesus, o inferno aparece muitas vezes. No capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, Jesus fala do juízo final e cita explicitamente o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. E continua: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, etc. Então, pedagogicamente, lembrar dessa possibilidade terrível é um elemento integrante da nossa fé católica. Se Jesus pregou, se Jesus advertiu, se Jesus
admoestou, citando o inferno, é para que ele não saia da nossa memória. É uma possibilidade bem concreta. O inferno existe e para lá podemos ir, se na hora decisiva de nossa morte nos encontrarmos em pecado mortal. Esse temor ainda não é o dom do Espírito Santo, mas em si não é mau. Temor, receio do castigo. Vamos à primeira carta de São João, lá no capítulo 4, se não me engano, versículos de 17 a 18. Esse temor, medo do castigo, pode conflituar com o verdadeiro amor a Deus, se nós encararmos, deturpando o verdadeiro sentido do amor de Deus, se nós deturparmos também o sentido do temor castigo. O temor castigo, ele brota daquela consciência. Deus não admite imperfeição. Deus não tolera o pecado. No céu não há vestígio de imperfeição. Lá não entrará qualquer pessoa atingida, maculada pela mínima imperfeição. Há determinadas pessoas, porém, que levam ao extremo o castigo de Deus, como se isso fosse algo, uma qualidade, um atributo humano de Deus. Deus castiga como o homem castiga, como o homem pune. O Supremo condenou fulano, fulano vai ser levado para o presídio da papuda. Não tem nada, esse é o castigo humano, vamos esperar que aconteça. Pois bem, da parte de Deus não existe isso. O que é o castigo de Deus? O castigo de Deus é o respeito que Ele tem pela nossa decisão. Respeito que permite que nós colhamos aquilo que nós semeamos. Apartai-vos de mim, malditos. Essa é uma sentença da parte de Deus. Mas Ele não quis que nós nos condenássemos. Ele respeitou a nossa decisão e professou a sentença. Sentenciou o nosso destino eterno, levando em conta a nossa conduta. Querem ouvir? Tive fome e não me deste de comer. Ou seja, você está indo para o inferno por sua culpa. Tive sede e não me deste de beber. Você está indo para o inferno por culpa sua. Não sou eu que estou me vingando. Foi você que tomou a decisão. Na parábola do filho pródigo, nós temos algo parecido. Quem pediu, quem tomou a decisão de sair da casa e ir para a pocilga? O filho. O filho passou necessidade. O filho sofreu coisas terríveis. Ele refletiu e disse: na casa do meu pai há comida e abundância, e eu aqui passando fome. Ele não disse: foi meu pai que me empurrou. Não, na frase, aliás, o pai nem falou. Na parábola do filho pródigo, o pai não fala para o filho mais novo, nem quando ele parte, nem quando ele volta. Já repararam nisso? Na parábola do filho pródigo, o pai só dialoga com o filho mais velho, e para dar uma reprimenda dele também, que não queria entrar na festa. Pois bem, então vamos recordar a primeira carta de São João. Já lemos o texto? Ainda não? Primeira carta de São João, capítulo 4, de 17 a 18. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como Ele é, assim também nós o somos deste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve o castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Repare que o texto não diz que quem tem esse amor, esse temor, medo do castigo, peca. Não. Só diz que
no verdadeiro amor, essa categoria em si boa não é incluída. Porque se você ama verdadeiramente, você não pode ter medo. Vamos pegar aqui dois exemplos, um humano e outro na nossa relação com Deus. O marido que morre de medo que a esposa descubra que ele está traindo a ela, evidentemente. Não, esse é um temor bom. Não. Ele não está amando a esposa. Talvez nunca tenha amado. Ele tem medo de acabar o casamento. Então ele não está amando. E de fato não está amando, porque está traindo. Já o simples fato de não contar para ela, de tomar algumas medidas para que ela não descubra, já revela que ele não a ama. Porque ele tem o medo do castigo, entre aspas, ou seja, da separação, da pensão alimentícia, enfim, da surra que vai levar, das tamancadas que vai levar na cabeça, dos impropérios que ela vai dizer, cobras e lagartos, enfim. Por isso ele faz as escondidas. Ele não ama a esposa. O verdadeiro amor lança fora o temor, o medo do castigo. Na nossa relação com Deus, vocês imaginem se nós vislumbrássemos sempre no bem que devemos fazer e no mal que devemos evitar, se nós pensássemos somente no medo do inferno. Eu penso que nós nos tornaríamos pessoas escrupulosas. Não, eu não vou fazer isso porque eu posso ir para o inferno. Volto a dizer, o inferno faz parte da pregação de Jesus. É elemento integrante. Agora, compreendamos o inferno como consequência de uma decisão arbitrária nossa, de uma série de condutas imorais, pecaminosas. Se elas forem graves, mortais, elas podem nos precipitar no fogo do inferno. Então, esse temor, no bom sentido, eu temo perder a vida eterna por uma decisão minha, não por uma iniciativa vingativa ou vindicativa de Deus. O pronunciamento, a sentença vai acontecer para os condenados. Apartai-vos de mim, malditos, seguramente vai acontecer. Agora, isso é o termo de uma história que foi iniciada por nós. Nós, com o pecado, é que iniciamos o procedimento da descida, por assim dizer, da nossa condenação, da nossa ruína, da nossa desgraça, que após a morte se tornará, se não nos arrependermos, irreversível. Então, primeiro tipo de temor, o temor covarde. Segundo tipo de temor, o temor medo do castigo. E chegamos, finalmente, ao temor do Senhor, dom do Espírito Santo. O temor do Senhor, dom do Espírito Santo, brota de um coração que ama, de um coração que se sente fascinado, apaixonado, seduzido, encantado, inebriado do amor de Deus. E esse amor o leva a amar a Deus, a obedecer a Deus, por causa de Deus. Esse é o único motivo da pessoa que age inebriada do amor de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Deus nos amou primeiro. Depois nós, conhecendo a Deus, que se deu a conhecer em Jesus, nos deu o dom de amá-lo. Portanto, o ponto de partida não é amar a Deus sobre todas as coisas. O ponto de partida é Deus me amou primeiro. E eu aprendi a amar vendo Deus me amando na cruz. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ponto de partida do amor que me leva a temer a Deus
é o amor a Deus, que não temeu vir até nós e morrer por nós. A partir do amor de Deus em Cristo, eu compreendo o que é o amor, e imitando a Cristo, aprendei de mim, aprendemos a amar, vendo Cristo, contemplando Cristo, aceitando Cristo, brota desse amor, que estupefacto, diante da grandeza, da bondade, da pureza, da ternura de Deus, que se esgotou por mim, que se fez miséria por mim, tanto em Belém, pequenino, pobre, quanto na cruz, absolutamente desgraçado, feito um completo acelerado, condenado por mim, morreu. Eu, por causa desse amor, amo a Deus. Mas, Dom José, isso não é redundante? Não. Há determinadas pessoas que amam interessadas em. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho que ajudar o próximo para ir para o céu. Se eu não ajudar, eu não vou para o céu. Eu penso que esse raciocínio é um pouco perigoso, porque você olha para o próximo, aqui no caso o necessitado, como um trampolim para chegar ao céu. Tive fome e me deixem de comer. Reparem como Jesus é perfeito. Isso faz com que o cristão veja Jesus no pobre. É por causa de Jesus. É porque eu vi Jesus passando fome. Ali eu não estou instrumentalizando a pessoa, usando a pessoa para chegar ao céu, fazendo dessa pessoa uma ocasião para eu obter o mérito, para eu alcançar de Deus algo que me dê a recompensa por esse bem que eu fiz. Eu tive fome. Jesus não disse, os pobres tiveram fome e vocês deram de comer. Quem não encontra em Cristo a razão do agir, não age por causa dele, em nome dele, e vendo a ele nas diferentes situações, esse não tem mérito nenhum diante de Deus. É uma mudança completa. Perguntem a uma pessoa que não crê em Deus, e que talvez bem motivada, de boa fé, sincera, participa de uma ONG que nem é cristã, participa de uma entidade filantrópica, das muitas, né, das entidades sociais, aí, as creches, orfanatos, ONGs, enfim, qualquer iniciativa de promover o homem, de defender os seus direitos. Converse com uma pessoa que não tem fé, que não é cristã. Pronto, basta, que não é cristã. E pergunto para ela, por que é que você trabalha? Não, eu trabalho para promover o homem, para dignificar o homem, para conservar, para restabelecer, para lutar pelos direitos daquela categoria de pessoas, etc. É um horizonte puramente humano. Agora, se você perguntar a um cristão que faz parte de algum trabalho social, eu digo um cristão verdadeiro, estou falando de um cristão consciente, você faz isso por causa de quê? Por causa de Cristo. Em nome de quê? Em nome de Cristo. Qual é a intenção? A intenção, Jesus já disse no dia do juízo, eu tive fome e me deste de comer. Eu, diferentemente de vocês, nós ajudamos a mesma pessoa humana. Aqui uma ONG cristã e uma ONG não cristã. Aqui está um cristão que tem um trabalho social, trabalha em alguma iniciativa, e os não cristãos. O cristão enxerga a realidade a partir de Cristo, na ótica de Cristo. Trabalha por causa de Cristo e enxerga Cristo ali onde existe o sofredor, o pequeno, o fraco, o pobre. Isso modifica tudo, porque a normativa passa a ser essa, porque a intenção passa a ser a de Cristo, porque a motivação é Cristo, porque o início é Ele, o fim é Ele, é por causa dele, não é por causa do aplauso que eu espero receber das pessoas, a alegria daquele irmão, sem dúvida alguma, a promoção daquela criança, a creche que leva a dar toda a assistência àquelas crianças, àqueles abandonados,
na perspectiva cristã, a criança é Cristo. E o que me leva a ajudá-la é a palavra de Cristo, é a glória de Cristo, é por amor a Cristo, é para que ela conheça a Cristo. Por isso, eu não me satisfaço apenas quando eu dou o gogó para ela, quando eu dou a fralda. Se o trabalho não fala de Cristo, não está centrado em Cristo, é um trabalho pagão. Há muitas ONGs, há muitas paróquias, há muitas iniciativas sociais da Igreja Católica, verdadeiramente filantrópicas, que no passado, e algumas até no presente, mas se preocuparam com tudo em dar casa, creche, alimento, bolsa isso, bolsa aquilo outro. E curiosamente essas pessoas receberam e mudaram de religião. Por quê? Porque deram tudo menos Cristo. Porque falaram de tudo menos de Cristo. Nós temos uma identidade. Nós temos uma especificidade na nossa intenção, na nossa motivação, no início do nosso agir, o que sustenta o nosso agir. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. O sustentáculo da oração, da palavra de Deus, da Eucaristia, e dá, sem dúvida alguma, ao homem aquilo que lhe falta, se podemos dar. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós ignoramos aquilo que é o específico da nossa missão, da nossa vocação, da nossa identidade cristã católica, aí em nada nós nos diferenciamos dos pagãos. Então, em linha de princípio, há diferenças entre uma creche sustentada, deve haver uma diferença entre uma creche sustentada pela Igreja Católica, mantida pela Igreja Católica, e uma creche sustentada pelo governo, pelo município, pelo Estado, pelo Distrito Federal e assim por diante. Há sim características, devem existir características específicas do trabalho promocional, social, enfim, católico. Por que eu disse tudo isso? O temor do Senhor. O temor do Senhor motiva o homem a fazer tudo por amor a Deus, para a glória de Deus, no mais absoluto respeito a Deus. Quem ama o verdadeiro amor, tudo faz para não ofender, para não magoar, para não entristecer a pessoa amada. Porque o amor quer tudo, e tudo é a pessoa amada e o bem dela. Eu te quero por completo, e quero te dar tudo aquilo que te complete. Lógico que esse raciocínio não se aplica a Deus, porque Deus não precisa de nada de nós. Mas amando-o, nós nos completamos. Dando todo o amor a Deus, como expressão do nosso amor, Ele me amou primeiro, deu a sua vida por mim, para que eu tivesse vida plena. Não quero ofendê-lo, não quero magoá-lo. Isso seria uma ofensa, um insulto. Eu me sentiria o mais triste dos mortais, a mais abominável das criaturas. O verdadeiro temor de Deus, então, faz com que nós tenhamos uma justa noção do pecado, uma justa noção de justiça, de respeito a Deus. Quem ama verdadeiramente alguém e ama do íntimo do coração sabe do que nós estamos falando. O esposo ama de fato a esposa. Ele não quer ofendê-la nunca, não quer traí-la nunca, não quer desgostar o coração da esposa, jamais. Agora, transpondo isso para a nossa relação com Deus, pelo amor, o temor extravasa em atitudes, em pensamentos, em palavras, a suma veneração por Deus, o grande respeito que o leva a evitar qualquer coisa que venha a desagradá-lo. É nesse sentido que, lendo a vida dos santos, por exemplo, um determinado santo foi se confessar, só ao contar os pecados, chorava amarguradamente. Ou então, aquela pessoa que, tendo ofendido a Deus,
e tendo feito seriamente o seu exame de consciência, constatou: eu cometi um pecado grave. E ele é invadido naquela hora por uma tristeza profunda, tristeza segundo Deus, conforme a segunda carta aos Coríntios, tristeza que o leva a se impacientar, a se inquietar, a procurar rapidamente o sacramento da penitência para se reconciliar com Deus e dizer do íntimo do coração: eu te ofendi, meu Senhor, eu te machuquei, meu Salvador. Há um ato de contrição muito bonito. São vários os atos de contrição que a igreja admite, desde que eles tenham o reconhecimento sincero da culpa e peçam humildemente perdão a Deus e o propósito de não mais pecar. Um deles é: Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, pesa-me, Senhor, de todo o coração, de vos ter ofendido. Pesa-me por ter perdido o céu e merecido o inferno. E continua: pesa-me, é um peso, que não é a mera palavra, mas dita do íntimo do coração, é um peso. Como eu estou amargurado por ter pecado, por ter ofendido, por ter magoado a Deus. É um dos sinais do dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, do temor, o dom do temor de Deus, caminha lado a lado com duas virtudes, que não são as maiores. A maior virtude é a da caridade, do amor. O dom do temor do Senhor, do temor de Deus, caminha sempre com a virtude da humildade. A humildade permite que nós reconheçamos a nossa miséria, que nós reconheçamos o nosso nada, a nossa debilidade, a nossa fragilidade, a nossa inconsistência sem a graça de Deus. O que eu sou perante Deus? Eu sou um verme. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a justa medida que nós devemos ter de nós mesmos. Jamais a vanglória, a presunção, a arrogância, a estupidez da autocomiseração, de achar-se indestrutível, de expor-se desnecessariamente ao perigo. O humilde tem sempre diante de si os pecados que ele cometeu e a fragilidade presente com a grande possibilidade de pecar. O dom do temor do Senhor potencializa essa virtude, levando a pessoa a não se orgulhar e, de certa forma, cada vez que nós nos expomos desnecessariamente ao perigo, nós nos orgulhamos. Não, eu quero ter uma outra experiência, dar minha parte da herança que me cabe. Isso é orgulho. Estava em paz com o Pai, vivia em harmonia com o Pai, quis fazer uma outra experiência. De humilde, o filho pródigo, antes de sair da casa do Pai, não tem nada. E a virtude, o dom do temor de Deus, caminha também com a virtude da temperança, que é uma virtude moral. Nós vimos no sábado passado, Sabedoria capítulo 8, versículo 7, a virtude da temperança. Wellington, pode ler, por favor? Vocês podem também acompanhar. Vamos procurar no livro da Sabedoria, no livro da Sabedoria, sim, capítulo 8, versículo 7, uma das 4 virtudes morais: prudência, justiça, temperança e fortaleza. Leia, por favor, em voz alta. E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força. Muito bem, então 4 virtudes morais: prudência, justiça, temperança e fortaleza. A virtude da temperança, que é uma virtude humana, ajuda o homem a ser contido, a ser equilibrado, a harmonizar as suas concupiscências, as suas inclinações, diante dos seus apetites, dos seus desejos. O temperado, diante da possibilidade de beber, bebe moderadamente. Na hora de comer, come o que é necessário. Na hora de descansar, descansa o tempo suficiente.
Na hora de se divertir, idem. Então, o temperado é o equilibrado. Daí vem a palavra tempero, né? O tempero tem que ser colocado nas justas proporções, senão fica uma coisa destemperada. Pois bem, a virtude da temperança nos ajuda a equilibrar nossas emoções, nossos afetos, nossos instintos diante do mundo que nos cerca. Os nossos apetites, depois do pecado, estão afetados, inclinados, propensos ao exagero. Exagero ao beber, exagero ao se divertir, exagero ao se bonecar, exagero no trato com os bens materiais, exagero nisso e naquilo outro. Descontrole. Essa é a razão, o objeto da virtude da temperança. O temor de Deus potencializa também essa virtude, fazendo com que o motivo, o respeito imenso que eu tenho a Deus, não me permita exagerar no uso disso, no trato disso, na minha visão, na minha voz, no meu pensamento, nas minhas atitudes, no meu vestir, no meu relacionar-se com os demais, enfim. Dito isso, chegamos ao final da explanação do dom do temor de Deus. Vamos citar 5 ou 6 textos da Sagrada Escritura que tratam desse dom que é o último dos 7 dons do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Compenetrados do temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Estamos a descoberto aos olhos de Deus e espero que o estejamos também ante as vossas consciências. O temor do Senhor leva São Paulo a persuadir os homens, ou seja, a convencê-los, a tirá-los da sua lógica equivocada, do seu pensamento de paganismo. Muito provavelmente essa era a grande preocupação, a recusa em aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E no mundo dos judeus, a mesma recusa, só que eles não são pagãos, porque eles creem no único Deus. Próximo texto, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor de Deus. O motivo de buscarmos a santificação? O temor do Senhor, o grande respeito. Deus sumamente merecedor de ser amado, respeitado, servido, glorificado, adorado. Essa é a razão, esse é o objeto, é o conteúdo do temor do Senhor. Esse é o motivo que leva o temente a Deus. Quem tem o temor do Senhor é temente a Deus, que é um título muito bonito. Faz qualquer coisa, ou não faz determinadas coisas pelo grande respeito que ele tem para com o Senhor. Próximo texto. Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aliás, é significativa essa frase. Ela é tirada de um contexto muito curioso. O contexto onde São Paulo diz que a mulher deve se sujeitar ao marido, porque o marido é cabeça da mulher. Já ouviram isso, não já? Já leram isso, não já? Alguma mulher se irritou ao ler isto? Ficou indignada? Pode dizer, pode dizer. Ficou? Bom, Dona Francisca está dizendo que ficou indignada. Vamos ao texto que o apóstolo Paulo é um dos apóstolos mais incompreendidos, e eu queria inocentar ou declarar São Paulo absolutamente inocente de qualquer chauvinismo, de qualquer machismo. No Novo Testamento não há nada de machismo. Efésios capítulo 5, versículo 21. É exatamente o texto que acabamos de citar. Por favor, mulheres que estarão assistindo a este vídeo pela internet, eu peço encarecidamente
que não tirem conclusões precipitadas dizendo que São Paulo é um machista incorrigível. Eu não gosto desse texto. Não é verdade. De machista ele não tem nada. Aliás, São Paulo está aqui mais para feminista, se é que existia isso, não existia, lógico. São Paulo é um dos mais ardorosos defensores da dignidade, do valor e do papel da mulher. Vamos ler o texto com atenção. Quando a gente lê as coisas com atenção, aí a conclusão da gente, eu não tinha visto. Vamos ver? Vamos começar a partir do versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Prestaram atenção nas 3 últimas palavras? Como ao Senhor. Como é que nós nos sujeitamos ao Senhor? Como escravos? Não. Como fantoches? Não. Eu vou citar uma frase de alguém que se sujeitou ao Senhor no amor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então é uma sujeição do amor. Quando a gente ama verdadeiramente, a gente acaba se identificando com a pessoa amada. A vontade da pessoa amada por nós é acolhida. Isso, quando a pessoa amada é Deus, o Senhor pede, eu obedeço. O Senhor sugere, eu acato. O Senhor ordena, eu obedeço. É no amor. É uma sujeição no amor. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O âmbito é o temor. Não é porque você quer, porque você grita, porque você ameaça, ou simplesmente porque você deseja. Se aquilo que você deseja não condiz com o temor de Cristo, eu não aceito. Eu não acolho, eu não acato. Mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Eu sou submisso ao Senhor, mas o Senhor não me pede para pecar. Não me pede para fazer o que é errado. O Senhor não é arrogante comigo. Então você, se quiser que eu seja sujeita a você, seja para mim como o Senhor é. Entenderam? Como ao Senhor. É só você transpor a sua sujeição a Deus para a sua relação com o marido. Ora, quando você transpõe, o marido só exigirá de mim sujeição enquanto ele disser, enquanto ele falar, enquanto ele agir, segundo o Senhor. Segundo o Senhor. Como ao Senhor. Língua portuguesa. Como ao Senhor. Oração subordinada, adverbial, comparativa. Lembram da língua portuguesa? O que é uma oração subordinada? É uma oração que depende da outra, a oração principal. Correto? Subordinada. Comparativa, porque ela compara. Como ao Senhor. E continua o texto, versículo 23. O marido é o chefe da mulher. Frase detestável, Dom José. Não é detestável porque a frase não terminou. Por favor, deixe de ser avexado. Avexado, na linguagem do Nordeste, é apressado. Deixe de ser avexado. Vou ler a frase toda. O marido é o chefe da mulher, vírgula. Como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Cristo é chefe porque deu a vida por ela. Cristo é chefe da igreja porque morreu por ela. Cristo é chefe da igreja porque amou até a morte. É nesse sentido que o homem é a cabeça da mulher. Ele só é cabeça quando ama, e ama até a morte. Então São Paulo de machista não tem nada. Aqui não há um pingo de machismo. Cuidado para não transpor os critérios do mundo para a Bíblia. Chefe na Bíblia tem um sentido completamente diferente do sentido pagão, do sentido do mundo. São Paulo de machista não tem nada. Perceberam a responsabilidade de vocês, maridos? Vocês têm que ser para as esposas
como Jesus foi para nós na cruz. Amar, amar, amar até morrer. Derramar o sangue por elas. Enchê-las de carinho, de atenção, de tempo, se for o caso, de afagos, de mimos. Mas o amor cristão, assim vocês vão ser chefes. Chefe é isso, como Cristo. Dom José, eu não sabia, eu não tinha lido direito. Leitura fechada, viu? Leitura apressada, viu? E tem mais. Ora, versículo 24. Assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. É uma submissão no amor. Como Nossa Senhora, eis aqui a serva. Inteiramente estou à tua disposição, Senhor. É o que a igreja diz a Jesus. Então, a esposa diz: eu estou à sua disposição, marido. Nas entrelinhas, até o dia em que você disser, pedir aquilo que agrada a Deus. Esposa, vamos mentir? Epa, acabou a sujeição. Como ao Senhor. O Senhor não pede para eu mentir. Vamos praticar tal coisa? Isso não. Mas a Bíblia diz que você deve ser sujeito a mim, como ao Senhor. Pronto lá. Como ao Senhor. Olha a oração comparativa aqui. Então, a Bíblia não solta as rédeas do marido. Não dá poderes plenos ao marido. Pelo contrário, o critério do marido é Cristo. A ação da esposa com relação ao marido é a ação dela com relação ao Senhor, a ação da igreja com relação ao Senhor. Não há possibilidade de machismo aqui. Não há, absolutamente. Pois bem, próximo texto: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, eu acolho aquilo que você pedir, aquilo que você sugerir, aquilo que você determinar, mas lembre-se, no temor a Cristo. Eu respeito antes a Cristo. Qualquer coisa que você disser, que você fizer, que você propuser, que você tentar impor para mim, que não se adeque à minha fé em Cristo, à minha fidelidade a Cristo, nem vem que não tem. Então não há possibilidade de machismo de jeito nenhum, nas palavras do apóstolo Paulo. É um mentiroso ou um desavisado quem inferiu, quem concluiu que São Paulo é machista. Não é verdade. Próximo texto, Filipenses 2,12. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Temor e tremor. Tremor é medo mesmo. Medo de quem? Eu já expliquei para vocês no encontro passado. Medo de mim. Medo do que eu posso colher com o meu pecado. Medo das consequências extremas, o inferno, das minhas atitudes, do meu comportamento, do meu querer longe de Deus, do meu pensar longe de Deus, do meu agir contrário a Deus. E temor, o temor do Senhor. Então, as duas coisas se equilibram. O temor do Senhor coexiste com o tremor, o medo que eu tenho por causa das minhas capacidades, da minha miséria, da minha limitação, da minha indigência, de chegar a me afastar de Deus e ser condenado. Temor e tremor. Temor do Senhor e tremor. Medo, não de Deus, mas de mim. Próximo texto. Colossenses 3:22. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de quem estáis sendo vistos, como quem busca agradar a homens, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus. O motivo, repito, é Deus. Servir por temor a Deus. Próximo texto, parece que é o último. Pela fé na palavra de Deus, Hebreus 11:7, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, que é o temor do Senhor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Temor do Senhor já no Antigo Testamento, né? Terminou? Terminou. Muito